eu peguei esse simulado de uma página que é tudo sobre sala de aula. Oi, Vitor, tudo bom? Vitinho, não tem o teu chocolate hoje. Aí fica difícil, né? Então, ó, vamos ler o texto, então. Tem, mas eu não consigo pegar. Aí fica difícil. Deixa eu ver se fica melhor. É o Michel. É o chocolate branco, então. Deixa eu aumentar aqui a letra. Ó, fica bom para ler, né? Assim, esse tamanho ele tá bom. Então vamos ler então, gente. Ó. O título do texto se chama Covardia. Então vamos ler ali. Ó. Dois amigos numa floresta quando apareceu um urso feroz e se lançou sobre eles. Um deles trepou numa árvore e escondeu-se, enquanto o outro ficava no caminho. Deixando-se cair ao solo, fingiu-se morto. O urso aproximou-se e cheirou o homem, mas como esse retinha a respiração, julgou-o morto e afastou-se. Quando a fera estava longe, o outro desceu da árvore e perguntou, a gracejar ao companheiro: Que te disse o urso ao ouvido? Disse-me que aquele que abandona o seu amigo no perigo é um covarde. O que vocês entenderam desse texto? Qual é o gênero textual em que ele se afilia? Ele parece o quê? Parece coisa de jornal? Não, né? Ele parece o quê? Qual tipo de texto assim que vocês já leram antes que ele lembra? Qual é o texto que ele lembra? Qual tipo de texto que ele lembra? Ele lembra uma fábula, né? Mas uma fábula um pouco mais bem elaborada. Por quê? Porque esse autor ele é um dos autores contemporâneos do Brasil, que é o Malba Tahan. Então vamos às perguntas, continua depois da publicidade. Ó. No trecho, aí é essa a pergunta. Ó. Passeavam dois amigos numa floresta, quando apareceu um urso feroz e se lançou sobre eles. A palavra quando, nesse trecho, estabelece com as ideias que a sucedem uma relação de dúvida, lugar, modo ou tempo. O que vocês acham? A palavra quando. Nesse trecho aqui que eu vou destacar, ó. Tá vendo que eu destaquei ali? Então a palavra quando ali, o que ela faz? Ela dá uma ideia de quê? Tempo, Eloá já saiu disparada lá, tempo. O gabarito então é o que a Eloá falou, letra D de doce, que o Vitor está comendo e não vai guardar para mim. Né? Vitinho não vai guardar para mim. Então agora vamos para outra questão, outro texto. Ó. Esse texto, só pela parte gráfica dele, o que ele lembra? Ó, motorista legal é motorista consciente. Ó. Tem uma placa de trânsito, uma mulher, dê preferência e mantenha uma distância segura ao ultrapassar ciclistas. Leva a segunda a gente tem aula. Então, esse texto que está aqui na tela de vocês, assim que eu estou passando o mouse, eu vou ver se eu abro... Não, eu acho que está um tamanho bom. Esse tipo de texto, o que ele é? Ele parece o quê? Artigo de opinião, coisa de jornal, texto literário ou texto, olha a cola. Podem falar.
Texto o que é esse texto aí? Publicitário, exatamente. O Vitinho acertou, Eloá também, né? Publicitário, isso aí. Por que ele é um texto publicitário? Porque ele mexe com linguagem verbal e não verbal, só que ele tem um objetivo, que é o quê? Persuadir. Quando vocês virem essa palavra persuasão, o que vocês têm que ter na cabeça? Ele é um texto que vai tentar me convencer. Persuasão é texto que tenta nos convencer com algum tipo de argumento. Só que o texto publicitário, o que ele mexe? Ele mexe com a nossa razão ou ele mexe mais com a nossa emoção? Com o que ele mexe mais? Razão ou emoção? O texto publicitário. Vou deixar vocês responderem. Razão é o pensamento. Aquela coisa que a gente pensa 1000 vezes antes de decidir. Então, o texto publicitário mexe com o quê? Com razão ou com emoção? Publicidade mexe com emoção? Tipo assim, ó, vamos pensar num outro tipo de texto publicitário. Por exemplo, aquele chocolate. Eu vou colocar aqui a foto assim, ó, dele para ver. Calma aí que eu vou trocar a tela. De uma propaganda muito doida. Eu vou momentaneamente parar esse aqui e eu vou compartilhar outra que é também texto publicitário. Ó, é também uma propaganda. Tá vendo? Compre batom. Compre batom. Tá falando em japonês como assim? E olha, ó, compre batom, compre batom. Esse texto mexe com o quê? Emoção ou razão? Ó, compre batom, compre batom. Com emoção. Emoção, por quê? Tem alguma coisa de argumento aí? Não. Ele manda o quê? Olha esse verbo como ele tá. Compre, compre. O que ele tenta fazer na gente? Tenta entrar na nossa mente e nos convencer sem ter um argumento muito claro. Né? Então, compre batom mexe com a emoção. Manipulação, exatamente, porque ele manipula. Então, quando um texto nos manipula, ele mexe com o quê? Mexe com emoção. Então, ó, nessa propaganda, quando eu tenho um tipo de texto que ele é publicitário, ele faz o casamento entre a linguagem verbal, que é o quê? Texto escrito, e linguagem não verbal, que é foto, desenho, figura, barulho. Né? Então, por que esse texto tem o casamento perfeito entre a linguagem verbal e a não verbal? Né? Ó, compre batom e o menino tá com uma cara assim de... Parece que ele quer nos possuir, né? Parece que ele tá assim com uma cara, meu Deus, tá querendo entrar na nossa mente, né? Então, tudo aí mexe com o quê? Mexe com a nossa emoção. Então, o texto publicitário, ele sempre vai fazer o quê? Mexer com a nossa emoção. Ele sempre faz isso. Ele não mostra, assim, argumentos muito claros, baseados na razão, no pensamento, como aqueles textos mais de reportagem, artigo de divulgação, né, científica, coisa assim. Vamos voltar lá para o nosso texto, ó. Motorista legal é motorista consciente. Esse predicado aí, ó, é um predicado nominal. Por quê? Porque ele não indica ação.
Então, quando que eu uso predicado nominal? Quando eu quero fazer uma definição, um conceito que eu quero que as pessoas acreditem. Se eu falar assim, a lua é linda, predicado nominal. E tem como eu assim provar isso nessa frase? Não. Eu tenho que fazer com que as pessoas acreditem nisso. Então, predicado nominal é o quê? Aquilo que serve como uma definição pessoal de quem está falando. Né? Então, a motorista legal é motorista consciente. Ó. Aí tem uma placa aqui, ó. Olha onde eu estou passando o mouse. Ó. Tem um carro e um ciclista e uma seta. E tem um número aqui, ó, 1,5 metro. O que significa isso? Isso aí é um dos sinais de trânsito, que é o quê? Que há uma lei que assim diz que o motorista deve ficar 1,5 metro de um ciclista, para não ter risco de acidente. Então, ó, vocês conseguem ler essa parte daqui de baixo? Ó, dê preferência e mantenha uma distância segura ao ultrapassar ciclistas. Agora, esses verbos aí, ó, dê preferência, mantenha. Isso aí está no campo da certeza, da dúvida ou da ordem? Esses dois verbos ali, dê e mantenha. É o que? Certeza, dúvida ou ordem? Ordem, exatamente. Ó. Porque o texto publicitário, ele usa muito os verbos no imperativo. Ele vai o que? Dar ordem. Ele vai mostrar, ó, faz isso. Vai ali. Né? Entenderam? Então, agora vamos à questão. Ó. Isso aqui é de uma prova lá de Pernambuco. Esse texto é direcionado ao leitor para chamar sua atenção quanto a um perigo iminente. O que significa essa palavra que eu destaquei aqui? Ó? Iminente. Iminente é algo que está prestes a acontecer. Então, o texto aqui, ele fala de algo que vai acontecer? Acho que não, né? Então, essa alternativa não é certa. Então, como é que a gente vai fazer a prova lá do Saresp? A gente vai ler as alternativas e aí aquelas que eu achar assim, nada a ver isso aí, a gente já risca. Criticar um comportamento socialmente inadequado? Quando é que a gente critica? Quando eu uso o verbo no modo indicativo, no modo da certeza. Que eu narro algo, que eu conto algo, aí é modo da certeza, modo indicativo. Aí não é o caso. Informar a respeito de uma norma do Código de Trânsito, persuadir a adotar um determinado comportamento. Ó, tem essas duas alternativas aqui, elas podem causar dúvida, né? Porque uma e a outra, assim, elas não estão assim de todo errado, mas tem uma que é mais adequada ao gênero textual. Qual é o gênero textual? Anúncio publicitário. E aí você já tem em mente para que serve um anúncio publicitário? Persuasão. Sempre que tiver uma alternativa que é persuadir, isso é anúncio publicitário. Ele está fazendo o quê? Ele está querendo nos convencer de alguma coisa. Então, a alternativa certa é a D de doce, que o Vitinho vai me dar a segunda. Né? Agora vamos para o texto 3. Ó. Descobertas marcianas e propaganda, né? Gelo, neve e neblina são observados no planeta vermelho. Quem é o planeta vermelho? Quem é o planeta vermelho? À medida que a gente vai ler o texto, aí eu vou organizar as coisas. Vou explicar coisas, mas que a gente já viu. É Marte, exatamente. Por que que ele escreveu o planeta vermelho em vez de Marte? Por que que ele escreveu? Porque Marte é vermelho. Ok, mas
Ele escreveu dessa forma porque senão vai ficar muito repetitivo, porque ele já falou o que é aqui, ó, marciano. Marciano, aí ele retoma planeta vermelho, porque todo texto que é bom, ele tem aquilo que a gente, né, viu na aula. Ó. Eu vou até escrever aqui no chat, ó, coesão textual. O que é coesão? É quando todas as frases do texto elas se comunicam entre si. Né? Por quê? Porque tem uma palavra que sempre vai retomar uma coisa que foi falada antes. E para eu não colocar as mesmas palavras, aí eu uso o quê? Sinônimo. Eu uso uma coisa que nós vimos, que é o hiperônimo. Uma coisa também que se chama, que eu vou colocar aqui no nosso chat, eu vou colocar até em letra maiúscula para destacar. Ó, perífrase. Nossa, o que é perífrase? Perífrase é quando eu uso um termo que é a característica de alguma coisa que eu quero dizer. Isso aí é uma das figuras de linguagem que a gente viu faz tempo, faz um tempão mesmo, né? Por causa disso que eu acho que vocês até não lembram. Se eu falar assim, ó, o rei do rock, ó, tá ali no chat, ó, morreu em 1977. Ó, olha o texto que eu estou colocando. Ó, o rei do rock morreu em 1977. Elvis Presley teve uma filha. Então, a quem se refere esse rei do rock? O Elvis. Isso se chama perífrase, que é quando eu uso um atributo, uma característica de algo para nomeá-lo, né? Por exemplo, se eu falar cidade maravilhosa, quem é a cidade maravilhosa? Mas o rei é o Queen. Ah, eu também acho. Queen é maravilhoso, né? Agora, se eu falar a cidade maravilhosa, quem é? Quem é a cidade maravilhosa? Se eu escrever um título de um texto assim, fui à cidade maravilhosa, encantos da cidade maravilhosa. Quem é a cidade maravilhosa? Olha a cola. O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso aí. Rio de Janeiro. Então, cidade maravilhosa é a perífrase de Rio de Janeiro. Ou seja, eu peguei uma característica de algo e eu coloquei no lugar do nome dele. Então, planeta vermelho é uma perífrase de Marte. Entendeu? Então, assim que é. E aí, para que eu uso as perífrases? Para eu não precisar pôr sempre o nome das coisas, sempre o mesmo nome, né? Lembra que o texto, quando ele fica muito repetido, perde ponto. Olha lá, gelo, neve e neblina são observados no planeta vermelho. Neve, neblina, geada, parece previsão do tempo. Aqui a gente tem o quê? Tem uma pergunta retórica, que isso aí é característica de um texto que quer prender a atenção do leitor para um argumento que ele quer falar. Então é um artigo. Aí nós vamos ver se é um artigo de opinião ou de divulgação científica. Mas quando usa pergunta retórica é porque o autor ele quer fazer o quê? Ele quer prender a nossa atenção. Diz, meu Deus, ó, tem uma pergunta ali que a gente vai ter que responder, né? Então, ó, pois saiba que tudo isso a sonda Fênix encontrou no planeta Marte. Quem é o tudo isso? Olha de novo o elemento de coesão. O que é o tudo isso? Quem é o tudo isso? Tudo isso são todas as coisas que ele falou antes. Neve, neblina e geada. Isso aí é coesão que, excelente. Eloá colocou ali, ó, bonitinho. William também. Olha, vocês são a turma que mais participam, hein? Então,
arrasando muito. Nossa, na hora de fechar as notas do quarto bimestre, eu vou lembrar desses nomezinhos aqui. Colocar uns pontinhos a mais, assim, para quem está trabalhando aí. Porque vocês vão arrasar no Saresp, tenho certeza. Ó, entre maio e outubro de 2008, a missão investigou o polo norte do planeta e seus achados sugerem que já houve água líquida no território marciano, algo fundamental para que tenha havido vida por lá no passado. A Fênix foi enviada pela NASA à Agência Espacial Norte-Americana. Ó, tá vendo essa partezinha aqui entre vírgulas? Ela é uma coisa importantíssima no texto. Olha eu lá colocando palhaço. Parece o It. Ó, tá vendo essa parte que eu destaquei aqui? Isso aí a gente falou na aula também. Se chama aposto. Coloquei ali no nosso chat, ó. O que é aposto? Aposto é um termo explicativo para um substantivo que eu posso retirar da frase sem prejuízo na organização dela. Claro que perde um pouco de informação, mas não é uma coisa assim essencial da frase, sabe? Então, aposto vem sempre entre vírgulas, marcado entre vírgulas, entendeu? A Fênix foi enviada pela NASA, aí quem é a NASA? Aí tem o aposto aqui, ó, entre vírgulas, a Agência Espacial Norte-Americana, para comprovar a presença de gelo em Marte. Com um braço robótico, ela cavou o solo marciano e achou uma camada de gelo em uma profundidade de 5 a 18 centímetros, mandando imagens para a Terra. Aí as aspas é o quê? É a voz de autoridade. Então a gente tem aí o quê? Que tipo de artigo que é esse? Ele está falando do quê? Ele está falando de uma descoberta. Então, se eu tenho aquele texto que ele traduz um texto científico para o público maior, que tipo de texto que é esse? Vou dar o tempinho vocês escreverem ali. Podem escrever todo mundo, que eu vou ficar muito feliz. Em que tipo de texto que é? É um... Taram, taram. Vou esperar vir. É um artigo de... Olha a cola. Artigo de... A gente viu bastante na aula. É um artigo de divulgação científica. Tenho certeza que vocês pensaram nisso. Tenho certeza. Certeza, certeza absoluta. Então, aí tem as aspas aqui, que são o quê? É a voz de autoridade. Alguém que é especialista em uma área e que eu seleciono para que o meu texto fique com uma credibilidade maior. O que é uma credibilidade? Que as pessoas aceitem meu texto como algo verdadeiro. Entenderam? Isso aí, eu tenho certeza que vocês acertaram. Ó, tá vendo essa parte que eu coloquei aqui? Isso foi o que contou o físico Peter Smith, pesquisador-chefe da missão Fênix. Olha de novo o aposto aparecendo. Quem é Peter Smith? Aí eu coloco um termo separado por vírgula que traz uma informação sobre um substantivo. É o aposto. Por meio de imagens enviadas pela sonda, os cientistas também observaram cristais de gelo caindo de nuvens sobre o solo de Marte. As nuvens marcianas, aliás, são semelhantes às nuvens cirrus que existem aqui na Terra. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá? E que parece uma faixa branca no
no céu, ó, novamente aspas, para indicar de novo a voz de autoridade. Já próximo ao fim da missão, vimos ainda neve e neblina em condições bem parecidas com as da Terra, diz Peter Smith. Né? Aqui, ó, e esses verbos, ó, contou, diz, é o que? São aqueles verbos que eu vou colocar aqui no chat, ó. A gente teve até uma prova que eu perguntei isso. Ó, verbos elocutivos. Por quê? Vem de elocução, que é o ato de falar, de introduzir uma fala. Lembram disso aí? Verbos elocutivos. Ó, eu ponho uma fala entre aspas e eu ponho vírgula. Contou, disse, afirmou. Esses são os verbos elocutivos, aqueles que preparam um personagem para falar. Que nem quando tem em fábula. Sabe aquela fábula que a gente leu logo atrás, aqui? Que diz assim, aí o amigo perguntou, dois pontos. O que que o urso disse? Esse perguntou, ele é esse tal de verbo elocutivo, aquele que prepara uma fala. Tranquilo? Aí, ó, isso aqui também é prova lá do Amazonas agora. O argumento que sustenta a tese de que pode ter havido vida em Marte é, então, ó, na prova, quando perguntarem tese, meu Deus, o que é tese? Aí eu vou colocar até aqui, ó, na nossa sala de bate-papo, tese. Tese é a maior informação em um texto. Tá ali. Tese é a maior informação em um texto. Todo texto ele tem um monte de informações, né? Mas tem uma que sempre é a maior. Ó, esse texto fala sobre isso, sobre esse assunto. Isso é a tese dele. Até as fábulas, elas têm tese. Aquela fábula que nós lemos agora há pouco, ela fala do quê? De covardia. Aqueles amigos que quando vem o perigo, deixa o outro se lascar, né? Então, isso aí é a tese do texto. Eu leio o texto e aí eu disse, nossa, o principal foco desse texto é tal assunto. Esse aí de Marte, agora vou deixar vocês responderem. Qual é a tese de ter havido vida em Marte? Qual é a informação dessas 4 que está aqui que sustenta isso? A ocorrência de neve e neblina, existência de água líquida, formação de gelo ou a formação de cristais de gelo. Qual é a alternativa? Só põe a letrinha. Ó, qual é ali que o texto colocou? Vamos voltar para o texto. Ó, ali. Ó. Parece que achou tudo em Marte. Achou neve, neblina. Ó, entre maio e outubro, a missão investigou o Polo Norte, onde achados sugerem que já houve água líquida no território marciano, algo fundamental para que tenha havido vida em Marte. Então, qual é a alternativa que está ali? Que é a tese para que haja vida lá. Qual é a condição necessária para se ter vida? Aí a gente vai voltar lá para as alternativas. Ó. Qual é? O que vocês acham que é? Ó, o William acertou, letra B. Né? A existência de água líquida. A tese do texto não é só achar, ó, neve, neblina, geada, ok, acharam em Marte. Mas todos esses elementos, neve, neblina e a geada, eles são formados pelo quê? Só, que já houve água líquida no território marciano, algo fundamental para que tenha havido vida por lá no passado. A tese, então, é a letra B. As perguntas de tese sempre são as mais difíceis. Entenderam? As perguntas, quando eu falo tese, são as mais difíceis.
Aí eu lá chorando, não chore, não chore, mas agora você já está sabendo assim que, opa, a tese sempre é aquela informação mais básica, entendeu? Né? Agora, assim, vamos internalizar esse conhecimento. Vamos continuar ali o nosso simulado. Ó, agora é um texto maiorzinho, acho. Ó. Pelo texto assim, já parece que é o quê? Cidadania. Direito de ter direitos. Parece que é um texto mais, digamos, mais formal, né? Aquele texto ali, o artigo de divulgação científica, ele pega um tema sério e ele deixa o tema menos formal. Tanto assim, ó, que ele está no meio do caminho entre um texto extremamente formal, aquele que nós lemos agora, e um extremamente informal. Né, ó, cidadania. Direito de ter direitos. Então, esse aí parece que é um texto formal. Olha o autor aqui, ó. Eu conheço esse cara. Gilberto Dimenstein. Ele é jornalista. Então, é um texto assim que tem um peso maior, né? Ó, cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Quem é esse lá aqui, ó? Que eu destaquei aqui, ó, com o mouse. Vocês estão vendo? Que eu tô com o mouse aqui passando no entorno. Ó. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Expressar o quê? Qual é a palavra que o lá está retomando? É uma pergunta que pode cair no sarete, ó. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Expressar quem? A cidadania? A ideia? O que a gente expressa? Eu sei, Vitinho. O Michel já me mandou mensagem já. Então, o que o lá está retomando ali? Ó? Lê a frase com atenção. Não é difícil. Mas isso aí é uma pergunta dentro do tema de coesão textual. Que são o quê? Palavras que vão retomando algo que foi falado antes. Ó, cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Expressar uma ideia. O lá, então, ele está retomando o quê? Ideia. Né? Então, quando eu tenho um pronome, ele sempre vai retomar uma coisa aqui, ó, que veio um pouquinho antes. Ó, o ideia e o lá. Tranquilo? É uma questão assim do nível médio, não é fácil, mas também não é impossível. Isso é retomada de termos já falados, é coesão referencial, que é o que a gente viu numa aula, que tem aqueles nomes ali fortes. Ó, vou colocar até ali no bate-papo. Anáfora. O que é anáfora? Anáfora é quando eu estou retomando uma coisa que eu falei antes. Tranquilo? Né? Eu vou colocar até uma frase, ó, aqui na nossa sala de bate-papo. Deixa eu colocar aqui. Opa. Ó, essa frase que eu coloquei aqui no bate-papo. Houve um acidente no centro de Piracicaba. Lá o trânsito parou. Na segunda frase, qual é a palavra que está retomando uma coisa falada antes? Aí no bate-papo nosso. Qual é a coisa que foi falada antes ali? Qual é a palavra na segunda frase? Ó, a palavra na segunda frase.
Isso. Não, ao centro é a palavra que é retomada por uma palavra na segunda frase. Ó. A primeira frase quem é? Houve um acidente no centro de Piracicaba. Primeira frase. Segunda frase. Lá o trânsito parou. Qual é na segunda frase a palavra que está retomando uma coisa que foi falada antes? Lá o centro parou. Lá onde? No centro de Piracicaba. Então, a palavra lá, ó, vou colocar ali no bate-papo. O lá retoma, entendeu? Lá retoma no centro de Piracicaba. Então, lá é uma palavra que estabelece coesão referencial. Está trazendo uma informação de antes para uma frase que vem depois. Né? Isso é anáfora. O lá, ali, é uma palavra, vou colocar aqui, ó, anafórica, porque ela está trazendo uma coisa que foi falada antes. Tranquilo? Então vamos voltar ali. Ó. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Então, o trecho que indica uma opinião. Então, essa questão vai falar do quê? Vai falar da diferença entre fato e opinião. O fato é o quê? Aquilo com o qual eu tenho que concordar. Por quê? Porque é uma coisa que está diante de nós. E agora, a opinião é aquilo que a gente sempre fala, que é marca de subjetividade, em que o eu se insere no texto, em que ele se coloca no texto. Então, vamos ver aqui, ó. É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la? Isso aí é um fato ou é uma opinião? Está falando do conceito de cidadania. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Isso é fato ou é opinião? Essa primeira que eu destaquei aqui. Parece que é um fato, né? Porque os conceitos de cidadania partem disso, de você, né, exercer a sua condição de cidadão. Cidadania, cidadão, cidade, tudo vem o que? Da mesma palavra. Ó, há detalhes que parecem insignificantes. Isso é fato ou é uma opinião? O que vocês acham? A B. A B é o quê? O que vocês acham? É um fato? Ó, há detalhes que parecem insignificantes. Isso é fato ou é opinião? Ó, tem uma palavra ali que parece o quê? Opinião, exatamente. Insignificante é algo que o autor acha desses fatos. Para ele, parecem insignificantes. Sempre que vocês virem algum adjetivo, já fica meio desconfiado, assim, mas esse adjetivo é algo com o qual todo mundo concorda? Insignificante pode ser para mim, mas para uma outra pessoa, não, né? Então, insignificante é o que aí? É a opinião. Então, uma opinião em relação, né? Aí é uma opinião, mas aí nós vamos ver se isso corresponde à cidadania, porque o que são insignificantes são os detalhes, não é a cidadania em si. Ó, por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Isso aí é o que? É um fato ou é uma opinião? É um fato. Vocês estão vendo que não tem nenhum adjetivo assim de cunho pessoal.
E a cidadania foi uma conquista dura. Então alguém ali falou certo. Alguém falou aqui privadamente para mim que era a letra D. E tá certo. Foi uma conquista dura, é algo que é o quê? Algo que é, né, uma opinião do autor sobre a cidadania. Vocês acharam essa muito difícil? Ou mais ou menos assim? Essa é meio dificilzinha, né? Sempre fato e opinião causam certo transtorno. Eu vou levar a segunda umas questões sobre isso, sobre fato e opinião. Agora a gente vai para um outro textinho, as formigas. Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que escapuliu de procissão. O que é uma procissão? Essa é mais ou menos. O que é uma procissão? Procissão é um conjunto de pessoas uma atrás das outras. Por exemplo, a gente tem uma procissão religiosa, né, que é o quê? As pessoas uma atrás das outras, assim, com o mesmo comportamento, né? Só que aí ele pegou a palavra procissão e ele utilizou fora do seu sentido normal. Então, quando a gente usa uma palavra fora do seu sentido normal, a gente faz uma conotação, lembra? E no caso aí, ó, foi uma procissão de formigas, ó. Foi uma formiga que escapuliu, ou seja, que ela fugiu daquela procissão. Vocês já viram as formigas quando elas andam? Elas andam uma atrás das outras, né? Então, as formigas elas andam uma atrás das outras. Aí tem uma palavra difícil para falar como as formigas andam, ó. Coloquei ali no nosso bate-papo. Correição, diferente de correção e correição. São palavras que são parecidas, ó, mas uma coisa é diferente da outra. Correção é quando eu corrijo algo, quando eu conserto algo. Agora, correição é o fato de ter uma fila de formiga. Olha, aprendendo umas palavrinhas novas. Ó, foi a formiga que ela fugiu daquela fila que conversou. Ele estava olhando para ver aonde que ela ia. E aí ela falou para ele não contar para o padre que ela tinha escapulido. O padre, ele já tinha visto que era o formigão da frente, o maior de todos, andando posudo. O que é essa palavra aqui que eu destaquei? Posudo. O que é posudo? O que é posudo? Essa palavra vem de onde? Posudo. Aí, eu não sei o que significa uma palavra. Ai, posudo. Ó, vou colocar ali no nosso bate-papo. Posudo, qual é a menor palavra que eu enxergo ali, ó? Posudo vem de... Ó, vou colocar ali a palavra. Vem de pose. E quando uma palavra tem esse sufixo udo? Posudo, abelhudo, orelhudo. O que significa esse sufixo udo? O que o sufixo udo significa? Orelhudo, narigudo, bocudo, bochechudo. O que esse udo significa? É algo que é maior, parece que é enorme, né? Então, o udo, aquela pessoa então que é, o cara que é posudo, é o quê? Cabeçudo também.
que é então alguém? Posudo. Posudo é aquela pessoa que se acha, tá demais, tá se achando, né? Então aquele formigão que era chamado de padre é a formiga mais posuda. Isso aconteceu, olha isso aqui, ó, retomando todo um conjunto de fatos que aconteceu antes. Isso aconteceu numa manhã de muita chuva, em que ele ficara no quentinho das cobertas com preguiça de se levantar, virado para o outro canto, observando as formigas descendo em fila na parede. Tinha um rachado ali perto por causa da chuva. Era de lá que elas saíam, a casa delas. Toda manhã, aquela chuva sem parar, pingando na lata velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso que ele ficava ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e conversando com elas. O quarto meio escuro, tudo escuro da chuva. A conversa ficava interessante quando ele lembrava de perguntar uma porção de coisas e elas também perguntavam para ele. Conversavam baixinho para os outros não escutarem. Uma tarde entrou no quarto e viu uma mancha de cimento novo na parede. Brutal, incompreensível. Para que o Senhor fez isso? Para que o Senhor fez assim com as minhas formigas? O pai não entendia. E o menino chorando, chorando. Vem de pose, né? Isso. Então, ó, o que o texto fala? Que o menino ficou triste por quê? Por que ele ficou triste? Agora vamos à pergunta. Ó. No texto, essa repetição, chorando, chorando, o que isso nos passa? Sugere o quê? Atitude fingida, anúncio de rebeldia, progressão da tristeza ou sinal de fraqueza? O pai, ele não chegou a matar as formigas, mas quando ele tapou ali, ele fez com que o menino nunca mais pudesse conversar com elas, porque não fica claro se as formigas foram mortas, mas ficou muito claro o quê? Que elas nunca mais apareceriam ali no quarto, entendeu? E o William acertou, é a letra C. Chorando, chorando, isso foi o quê? Progressão da tristeza. Né? Acharam essa muito difícil? Essa foi mais fácil, né? Ó, agora outro textão ali. 21 anos com programação online de debates. Público também é convidado a relembrar nas redes sociais do Centro de Arte e Cultura momentos marcantes ao longo das últimas 2 décadas. Esse texto parece o quê? Parece que já está mais na esfera do jornalismo. Parece que está falando de algum evento, ó, 21 anos com programação online de debates. Parece que é o quê? Que é uma empresa, ou que é uma pessoa, ou que é uma página, por causa do online, né? Parece que é uma coisa de internet. Ó, no último dia 28 de abril de 1999, foi inaugurado o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, CDMAC, e com ele uma nova forma de pensar e fazer cultura no Ceará. Ao longo desses 21 anos, além de um dos principais cartões postais da capital cearense,
o Dragão se consolidou como um dos mais importantes espaços dedicados ao fomento e à difusão da arte e da cultura no Estado. O que é fomento? Ai, meu Deus, não sei o que é a palavra. Ó. Se é um centro cultural, então fomento e difusão da arte. Fomento parece que é o quê? Que ele está criando, que ele está fazendo o quê? Deixando algo propício, algo bom para uma outra coisa aparecer. Por exemplo, ter uma biblioteca boa lá na escola, ela é um fomento à leitura, ou seja, ela proporciona a leitura. Então, fomento é o quê? É quando eu proporciono algo para que uma coisa aconteça. Né? Até agora, tá tranquilo? Então ele inaugurou esse centro, 21 anos depois, além de ser cartão postal, é o quê? Fomento e difusão da arte e da cultura, atualmente fechado para evitar a disseminação do novo coronavírus, o CDMAC segue promovendo conteúdos de arte e cultura nas redes sociais. Ele está fechado o quê? Para a visitação pública, mas ele continua trabalhando pelas redes sociais. Em comemoração ao aniversário, lançou ontem campanha online para o resgate de memórias a partir de depoimentos de artistas, gestores, produtores culturais e do público que já passou pelo Dragão, bem como realiza uma programação online com debates, videoaula e show. Ó, o fragmento que traz a informação principal do texto é: atualmente fechado para evitar a disseminação do novo coronavírus, o CDMAC segue promovendo conteúdos de arte e cultura nas redes sociais. Ó, qual é a alternativa assim que traz a tese? Lembra da tese? Que é o que? Aquela informação principal? Né? A tese, ó, em comemoração ao aniversário, lançou ontem uma campanha. Qual é o principal tema desse texto? Michel colocou. É a letra né, ó, a gente tem que ver o título, 21 anos, que foi qual é o principal fato desse texto, né? Né? Qual é o principal tópico desse texto? Todo mundo acha que é o C, que é a inauguração dele. É a letra, letra C, exatamente. É o fato de ele ter sido inaugurado e aí depois tem o fato dele completar 21 anos. Então é a letra C, isso aí. Agora depois a gente tem mais um textinho ali. Acho que vai ser a nossa última questão, porque eu gosto de falar sobre cada parte do texto, né? Então, a reunião se estendeu pela tarde inteira. Então, esse tipo de narrativa, o que que acontece? É uma narrativa que eu vou colocar aqui, eu vou até falar nela segunda-feira. É uma expressão latina. Aí eu vou colocar a expressão e o que ela significa. Que a gente tem diferentes formas de contar uma história de ficção. Ou a gente começa pelo começo, meio e fim, que é o tempo cronológico,
ou a gente quebra essa estrutura e põe um fato principal lá no começo e aí depois vai contando tudo na ordem, né? Isso aí se chama in media res, que em português significa o quê? No meio da coisa. Isso é uma expressão latina, né? De que a gente já começa uma narrativa pelo meio dela. Ó, a reunião se estendeu pela tarde inteira. Amontoados no quarto de Cris, os meninos não chegavam a um acordo sobre quem faria o que na peça. Qual é o sentido da palavra peça ali? Que eu destaquei ali. Qual o sentido da palavra peça? Qual é peça ali? É peça do quê? Há um acordo sobre quem faria o que na peça. Peça de teatro. Isso, Michel, teatro, exatamente. Peça de teatro. Aí. Mas vocês não entendem, né, quando eu passo cola aqui, né? Não é que nem lá na sala que fica bem claro. Foi preciso muita conversa e até alguns beliscões para que a maioria se conformasse com a distribuição dos papéis. Ó, a palavra papel ali assume um outro sentido por causa do nosso entendimento de peça ali como teatro. Papel é o que nesse sentido? Não é folha. Papel é o que cada um vai interpretar dentro de uma peça. Ó, Júnior era o mais forte do grupo e, por isso, ganhou o direito de segurar o esqueleto. Aqui, a que caberia a tarefa de mover os ossos do braço, fazendo os gestos necessários para acompanhar a fala de Valfrido. Ao nome, Jesus. E a voz rouca e tenebrosa, Biel treinou durante toda a manhã. Apesar dos protestos, as meninas se sujeitaram a permanecer na retaguarda. O que é retaguarda? Atrás. Retaguarda é atrás. De olho na casa do Bola e nas esquinas da rua, prontas a avisar os garotos caso surgisse um imprevisto. E eu? Cisco perguntou após assoar ferozmente o nariz. Dão tem Babel Brabim? O que significa essa frase? Dão tem Babel Brabim? Parece que essa pessoa fala o quê? Ela troca as letras. Ah, ela ficou sem internet, que dó. Mas não se preocupem, segunda eu vou fazer umas atividades mais ou menos assim, tá? Aí eu trago folha para todo mundo. É uma característica da personagem, né? Parece que a personagem tem, ou ela é muito pequena, é muito jovem, ou tem algum, né, probleminha. Parece que é uma criança, né, que fala dessa forma. Ó, a história tem como ponto de partida o protesto das crianças, a montagem da peça, a redação de uma peça ou a conversa das crianças. Ó, a reunião se estendeu pela tarde inteira. Ó, parece que já começa a partir de um fato já. Então, qual é a alternativa que é aí? Deixar vocês responderem. A história tem como ponto de partida o quê? Se era uma reunião, o que as pessoas fazem numa reunião? Esse é o ponto de partida da história. É a letra acertaram, Michel, William acertaram. Letra D de demente. Né? Será que cabe mais uma questão? Cabe, mais uma. Leia a anedota. O que é anedota? É sinônimo de piada. Piada. Vamos lá. Joãozinho e seu pai. Piada sempre é bom, né? Acho que eu vou fazer segundo uma aula sobre isso. Piada, anedota, mas assim,
contendo algumas questões de gramática, para pegar bem, assim, para a gente ler o texto e fazer aquele negócio, qual é a palavra, né, que traz algo de volta, sabe? Já estou pensando na aula aqui na cabeça. Joãozinho e seu pai. O pai do Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Quem é o este? Esse é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, ó, retomando a aula, é o quê? Aquele pronome que indica a posição de algo no espaço. Ó, o pai de Joãozinho fica apavorado quando este demonstra. Quando este lhe mostra. O este é o Joãozinho. O lhe é quem? Quando Joãozinho mostra o boletim, o lhe então retoma o pai. Vocês estão vendo que pronome é uma palavra que sai retomando tudo aquilo que foi falado antes? Olha que coisa. Nós então vamos fazer bastante questão disso na segunda, né? Retomada anafórica por meio de pronome. Então, ó, o este retoma Joãozinho, o lhe retoma o pai. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Comenta contrafeito. O que significa essa palavra contrafeito? Contrafeito. Bravo. Exatamente. Só pelo contexto você já acertou qual é o significado da palavra. Isso aí. Isso, o que o Michel fez com essa resposta? Eu vou colocar ali na nossa sala de bate-papo, ó. O Michel acabou de fazer uma inferência. O que é uma inferência? Ele fez uma conclusão. A partir de dados que ele estava lendo, ele fez uma conclusão daquilo. Então, contrafeito é bravo. Legal, pai. Que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Então, o que o Joãozinho entendeu da piada? Então, o humor em uma anedota se faz quando? Se faz quando a gente tem uma quebra de expectativa. Tem uma diferença de entendimento. Então, o que o Joãozinho propôs? Ó? O pai dele falou, as notas baixas na época dele eram punidas com uma surra. E aí o Joãozinho, legal, pai, que tal pegarmos o professor na saída amanhã? O humor da anedota consiste em quê? Na interpretação equivocada de Joãozinho da fala do pai. O que é algo equivocado? O que é algo equivocado? Equivocado é o quê? Errado, exatamente. Alguém faz um equívoco quando alguém entende algo de forma errada. Então, qual é a alternativa que é a resposta certa sobre o humor? Na reação do pai de Joãozinho ao ver o boletim do filho? Não. Isso é um fato, né, comum, previsível. No fato de o pai de Joãozinho dizer que ele merecia uma surra, não, isso é uma coisa previsível também. No medo de Joãozinho ao mostrar o boletim ao seu pai, tem algum momento que ele tem medo? Não. Quem só ficou apavorado foi o pai. Então a resposta é a letra... Ai, meu Deus, Michel sempre com as piadas, né? Do William e ele. Vocês são fogo, gente. Nossa. Então essa questão aqui, a alternativa é a na interpretação equivocada que o Joãozinho fez da fala do pai dele. Né? Tranquilo, gente? Vamos pegar essa aqui de curtinha, publicidade, ó. Nada de bullying. Respeito é bom, eu gosto. Ó, que tipo de texto que é esse mesmo? Faz a mistura de...
Meu Deus, olha só, ficando tenso aqui o negócio. Ó, respeito é bom e eu gosto. Olha, falando de bullying. Então, ó, agora vamos para a questão. Ó, por que esse texto ele é o quê? Ele é um anúncio publicitário, porque o anúncio é publicitário, ele não tem aqueles argumentos mais profundos. Ele mexe muito com a nossa emoção e ele visa a persuasão, ou seja, a convencimento, a uma mudança de comportamento. Então, a finalidade do texto é qual? Esse aí tá facílimo. Qual é a alternativa que é? Manter o respeito, combater o bullying, dizer que o respeito é bom ou incentivar o bullying? Qual alternativa vocês acham que é? Qual alternativa que é? Essa aí tá fácil. É facinho essa aí, combater certinho. Ó que maravilha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, os meninos tão tensos hoje. Então, obrigado por terem entrado. A gente teve uns probleminhas técnicos, mas tudo deu certo. Né? E aí, segunda, eu vou trazer exercícios para a gente treinar para o Saresp, tá bom? Podem ficar tranquilos, vocês podem me mandar mensagem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum assunto, então, segunda a gente vai ser aquela aula assim, ó, que a gente vai fazer simulado junto. Aí eu tô pensando numa coisa, vocês preferem, assim, a folha impressa só com os textos e os exercícios, mas a gente faz em quiz?